Botafogo em crise após cair na pré-Libertadores. Mauro César dá aula sobre a atual situação do clube carioca. Vergonha, Mauro. O Botafogo eliminado em casa para o Barcelona de Guayaquil? Pensando pelo investimento, sim, né? O Piperno estava chamando a atenção mais cedo aqui para um detalhe, eu até estou procurando aqui. Cadê? Está aqui, ó. Achei também. O glorioso Mr. Chip lá, que é um cara das estatísticas lá da Espanha, ele fala aqui que os equipes equatorianas que mais vezes eliminaram clubes brasileiros na Libertadores. Barcelona de Guayaquil 5 vezes, LDU 3 e o Del Valle 1 vez. O Barcelona já eliminou Palmeiras, Santos, Fluminense, Corinthians e agora Botafogo. Foi. Ou seja, isso é um ponto também que a gente tem que entender. Vou falar agora, o Botafogo vai ficar na bronca. 2017 para cá, hein? Não é lá na pré-história. Isso, 17 para cá, recente. Recente. E foram 2 do mesmo ano, em 17, né? O Santos e o Palmeiras. Santos e o Palmeiras. E o atacante deles é o Benedetto, que não faz gol desde o tempo que o Vampeta ainda era jogador. O último gol do Benedetto, o Vampeta ainda jogava. Com 740 dias de seca. Isso, tá lá. Não consegue fazer gol em ninguém, mas tá lá. O glorioso Benedetto, que foi ao gosto do Palmeiras 2018, né? Do Palmeiras do Scolari. Nessas competições, embora o Botafogo tenha um título e o Barcelona tenha um vice-campeonato para o Vasco em 98, o Barcelona tem mais história e mais tradição do que o Botafogo. É isso, é a realidade. Frequenta essa competição mais vezes, o clube está mais habituado a esses mata-mata. Os números mostram isso. Mostram isso, é fato. Isso é fato. Por exemplo, se você pegar o Flamengo antes de 19, ganhou um título e uma série de fiascos nos Libertadores. Essas equipes têm mais história, a camisa é mais acostumada com esses mata-mata, com esses confrontos. Eu acho que foi o que a gente viu. Esse time eliminou o Corinthians ano passado, esse ano elimina o Botafogo. E olha que os problemas lá são seríssimos também, não só financeiros. É um vexame pelo investimento, é um vexame, claro, porque você tem muito mais dinheiro, faz o segundo jogo em casa e não consegue eliminar o adversário. Entrar em campo em igualdade de condições, tomou um gol cedo. Agora, o Botafogo, os goleiros do Botafogo falham praticamente todos os jogos. Eu não tenho sentido agora, aliás, eu tenho sentido falta daqueles comentários de 2014, como o scout do Botafogo é bom, os caras não encontram um goleiro confiável. Cadê o scout do Botafogo, que era tão bom, né? Enfim, ontem de novo, o Léo Link lá errando e o Botafogo acabou sucumbindo. E o detalhe, o balanço do Botafogo de 2024 teria que ser apresentado, como todos os clubes têm que apresentar, até 30 de abril. Ele foi apresentado dia 8 de agosto de 2025, cerca de 100 dias de atraso. 100 dias, mais de 3 meses. Ok. Na época aparecia lá os números que foram apresentados, várias matérias foram feitas aí pelos companheiros aí que atuam mais nessa área. Dívida do Clube Social, dívida da SAF, 1 bilhão e 700. Isso é o final de 24. Já se passou 25 e agora já estamos no terceiro mês de 26. Com essa eliminação, claro que o faturamento da SAF do Botafogo vai cair, né? Não tem as cotas de televisão, da Sul-Americana é menor, que ele vai jogar a Sul-Americana. Bilheteria vai ser menor. Uma coisa é o Botafogo jogando a partida de Libertadores, colocando ingresso um pouco mais caro e enchendo seu estádio. A outra é o Botafogo jogando a Sul-Americana com um timeco, muitas vezes aí na primeira fase, lá não sei de onde, com o estádio vazio, bem mais vazio. Então, menos bilheteria, ingresso não pode ser tão caro, a transmissão, menos dinheiro, patrocínios, que você tem um potencial de conseguir mais parcerias interessantes que paguem mais quando você tem a visibilidade de avançar numa Libertadores, isso não vai acontecer. Em suma, prejuízo enorme. Enorme. Então, assim, o que a gente tem dito se acentua. O futuro do Botafogo, ele é incerto. E ele é incerto porque a gente não sabe o tamanho do buraco. O buraco é grande. É grande. O Botafogo está caindo no buraco financeiro. Agora, qual o tamanho desse buraco? Qual o tamanho dessa bucha? A gente não sabe, mas a situação se agrava terrivelmente, terrivelmente. E assim, é muito fácil fazer a conta com relação ao Botafogo e outros clubes, que é o seguinte: quanto custa o time, qual foi o investimento? Não sei quanto trilhões, ok. Quanto fatura? Simples assim. E o faturamento, que foi muito bom em 24, em relação aos anos anteriores, por conta dos títulos conquistados, esse ano já sabemos que não vai acontecer, porque não vai ganhar a Libertadores. Pode até ganhar o Brasileiro, mas a Libertadores não vai nem disputar. Então já nem há perspectiva de repetir o sucesso financeiro de 24, que não cobria os enormes investimentos feitos, tanto que tomou o Transferban e, para pagar parte do Almada e se livrar do Transferban, pegou um empréstimo, segundo o noticiado amplamente, a juros altíssimos. Aí fala, mas é o John Textor. A dívida não vai ser do John Textor. A dívida é da SAF do Botafogo, certo? Assim, eu acho que todo torcedor do Botafogo deveria pesquisar um pouquinho, se tiver dúvida ainda, sobre a família Glazer e Manchester United. O que eles fizeram?
compraram o clube e endividaram o Manchester para pagar a compra do próprio Manchester. E daí para frente tudo desandou. E estou falando do clube que era um dos mais ricos do mundo e que agora vive essa roda viva. O Botafogo já era um clube endividado, virou SAF e olha a situação em que está. Essa eliminação, ela pode acelerar um processo seríssimo no qual o Botafogo já está em curso do Botafogo. Essa é a realidade. Infelizmente, a gente fala sobre isso há muito tempo, mas muitas vezes preferem não dar ouvidos, preferem achar que tem clubismo, essas bobagens colossais, mas a realidade está batendo na porta e ela é bem preocupante para todos os torcedores do Botafogo. Como em 24, com os títulos ganhos, eu vi muita gente que torce pelo Botafogo dizendo, não, a alegria que estou vendo agora vale qualquer coisa. Eu vou usar de novo a metáfora de vender a alma ao diabo, né? Tem até um filme antigo, Advogado do Diabo, né? Com Al Pacino. Você vende a alma ao diabo, acontece o que, olha, o que você quer, meu amigo? Eu quero carros maravilhosos, roupas caras, relógios espetaculares, dinheiro, ficar nos melhores hotéis, um palácio, ter acesso às melhores festas, onde estão as pessoas mais poderosas do mundo, as mulheres mais lindas. Eu quero acesso a todo esse universo. Tudo bem, você vai ter isso tudo, mas um dia vem a cobrança, você vendeu a alma ao diabo, vem a cobrança da conta. É mais ou menos isso, você está ali, numa vidinha ali, brigando, segunda divisão, primeira divisão, tentando, né? De repente, Luiz Henrique, Thiago Almada, jogadores internacionais de 20 milhões de euros chegando, montou um time fortíssimo, ganha Libertadores, ganha o Brasileiro. Mas como é que sustenta isso? Como é que banca isso? Fosse um clube com potencial de faturamento muito alto, que esse sucesso esportivo fizesse a grana disparar, ainda assim seria difícil, hein? Poderia ser, porque foi tudo muito rápido, né? Vamos dar um exemplo, fosse um Corinthians, depois de alguns anos, acho que teria uma condição de uma recuperação. O potencial de faturamento é muito maior do que o do Botafogo, né? Mas não é um clube do tamanho do Corinthians, a popularidade do Corinthians, por exemplo, citando um outro que está mal financeiramente, e foi tudo muito rápido. Então, como é que entra tanto dinheiro e como é que cobra esse dinheiro? Como é que fecha essa conta? E aí você pega o Lyon, os outros clubes da Eagle, que foi tirada do John Textor, porque a Iconic lá e a Ares Management, que foram os que bancaram boa parte da Eagle quando era do americano, puderam tomar o controle da holding por conta do não cumprimento de compromissos financeiros, né, por parte dele. Então ainda tem esse rolo todo. Quer dizer, é uma situação difícil, você vendeu a alma ao diabo. Não precisa só vender a alma ao diabo, não, mano. Tem aquele filme com o Brad Pitt também, que a morte veio buscar. Exato, é. Querer hoje. Mas é isso. Porque, gente, vamos lá. Não existe isso. Na vida não existe isso. Alguém acredita? Isso aí me lembra muito... quando a gente fala da autoestima masculina, né? Aquelas pegadinhas do Silvio Santos, né? O camarada tá andando ali humildemente, com a mochilinha dele nas costas, meio gordinho ali e tal, meio sujinho, cansado do trabalho sujo, aparece uma mulher maravilhosa, começa a dar mole pro cara, e o cara acha que é com ele não desconfia. Peraí, isso não é comigo. Não, o malandro acha que é com ele, e ele vai lá, e sempre tem uma sacanagem no final, né? Era assim, né? Sempre tinha uma zoeira no final, o cara no final ele era esculachado, né? Mas por que o cara mordia a isca? Porque o cara acha que é com ele. Aquela história da esmola muito grande, o santo desconfia, né? Acho que é essa ditado popular. Cara, é óbvio, gente, vamos raciocinar. Do nada, alguém chega e transforma tudo. No mínimo, você pensa, cara, tem alguma coisa aí que eu tenho que ficar com o pé atrás. Né? No mínimo. E é óbvio, o que está acontecendo é isso que está acontecendo. Dívida enorme, uma situação terrível. Agora, se você é Botafogo e você vibrou em 2014, o que fez muito bem vibrar. Eu, se eu fosse botafoguense, também ia falar, cara, agora eu vou curtir esse título. Mas eu ficaria preocupado. Porque eu não gostaria de ver o meu clube, depois de um momento tão maravilhoso, né, o maior da história, entrar nessa roda viva. E é o que está acontecendo. Só se aparecer algum salvador da pátria e um milagre, um santo milagreiro, sei lá, alguma coisa inesperada. O caminho é muito preocupante. E o cinema mostra isso. O cinema é do Brad Pitt, não é só o patinão. Que ele é a morte que ele veio buscar, se apaixona pela filha do cara. O negócio é pesado. Eu falei de autoestima masculina, lembrei até do Compliance. Nosso grande conhecedor de cinemas, Marcos André. Tem um que a família tá louca pra queimar, pra dividir entre eles. Calma. Deixa passar bastante filme. Agora, o Mauro já alertava sobre isso. E eu mesmo, tá? Eu era um que eu até falava pro Mauro, eu falava, Mauro, mas o Botafogo já ia quebrar, né? Do jeito que tava.
e não ganhava nada. Pelo menos se quebrar mais pra frente, pelo menos ganhou Libertadores e Brasileiro. Mas nem eu, que tinha esse argumento, imaginava que poderia quebrar tão rápido mais pra frente. Porque a situação do Botafogo mudou, o Vantejo está falando de 2 anos, cara. O Botafogo estava voando em 2024. Em 2026 está na pindaíba que tá. Então, né, pô, aquilo que eu falei, o Botafogo ainda pelo menos se safou de pelo menos vai sobrar Sul-Americana. Né, o Bahia, que é o grupo SAF lá também, nem Sul-Americana pegou, cara. Nem Sul-Americana pegou. O regulamento é assim, tem que arcar. Né, o Botafogo, que sempre tá um mistério, né? Já tá ameaçando agora o treinador também de cair, né? Tá ameaçando o treinador, o Martin Anselmo lá, de cair. Ele que estava no Mundial de Clubes pelo Porto, né? Já está sendo ameaçado, Tico. A verdade é que é um prejuízo, né, cara? O Botafogo foi sexto colocado no Campeonato Brasileiro, o Bahia sétimo. Não, o Botafogo foi o sétimo e o Bahia o 8º. E agora fica de fora os dois. 2 equipes brasileiras, né, que são SAFs, e vem com projetos de contratações, não sei o quê, de fora da principal competição sul-americana. E que mudou muito rápido. Eu vou até botar aqui, né? Já vou chamar o Piperno também, que o Alex Telles falou, e ele fala sobre isso, que o futebol não é só dentro do campo. Ele chama a responsabilidade, ele fala que os jogadores chamam, mas que quem tá fora de campo também tem que chamar. Ele deu uma cornetada. Vamos colocar aí, Kaique, a declaração, né, do Alex Telles. Ele fala o seguinte: o impacto da eliminação é muito grande. Muitas vezes nós, jogadores, damos a cara. É a gente que vem jogar e dá nosso melhor. Mas o clube não é feito só de jogadores, diz o Alex Telles. Eu boto a mão no fogo por esse grupo. A gente não merecia isso. Futebol não aceita desaforo. E nosso grupo nunca desaforou o futebol. Mas, como falei, o futebol não é feito só dos atletas. É feito de muita coisa. Nos resta voltar a trabalhar, porque temos jogos importantes já na semana. A gente não pode baixar a guarda nunca. É o Alex Telles deixando claro que dirigentes têm que botar a cara, como ele, né, o capitão do time, tá colocando. E ele diz que ele bota a mão no fogo pelos jogadores, mas ele em momento nenhum diz que tá colocando a mão no fogo pelos dirigentes. Alex Telles deu uma porradinha na diretoria do Botafogo, né, o Fábio Piper? Claro, aquilo tá todo bagunçado, aquilo parece um saco sem fundo, os jogadores evidentes que ficam preocupados, porque, pô, você tem uma ameaça de falência da SAF, e é um quadro escabroso. Agora, fora isso, então vamos lá, tem a questão do prejuízo. Quem joga Libertadores recebe uma cota de $1 milhão por jogo como mandante. Então o Botafogo não vai ter esses $3 milhões. Aí, cada vitória são mais $330 mil na conta. Então vamos imaginar que o Botafogo ganhasse 3 jogos na primeira fase. Então seriam ao todo $4 milhões. Aí tem as bilheterias. Então o Botafogo chegaria fácil a uns $5 milhões. Então já não vai ter isso. Aí tem uma outra coisa que serve de reflexão para clube brasileiro. Aliás, para brasileiro arrogante em geral. Tá fazendo de cabeça aqui uma conta. Nessa década, há pelo menos umas 10 eliminações de times brasileiros para equatorianos em Libertadores e Sul-Americana. Então vamos lá, tem as de 2017, Palmeiras e Santos, mas vou deixar fora da conta. O Barcelona de Guayaquil, de 21 para cá, ele já eliminou Fluminense, eliminou o Corinthians, eliminou o Botafogo. A LDU, o ano passado, só ano passado, eliminou o Botafogo e o São Paulo. O ano passado, na Sul-Americana, o Mochuca e Runa, que ninguém fala, eliminou o Cruzeiro. Então aí já são 6. Aí já são 6. Aí tem as Sul-Americanas, que o Del Valle ganhou e a LDU ganhou, eliminando times brasileiros. Então, aliás, eliminaram o São Paulo, passaram por outros aí e tal. Então, vejam,
Não dá mais para falar, vamos pegar um time equatoriano, é fácil. É tonto o brasileiro que acha isso. Nós estamos virando freguês de time equatoriano adoidado. Todo ano tem algum que fica pelo caminho. Sim. Eu entendo. Mas é indefensável, né? Porque olha o valor dos times brasileiros e olha o desses times. Tudo bem, se algum time mais modesto do Brasil empatar, perder para o Barcelona de Guayaquil, agora, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, o próprio Corinthians, tá? Que se endivida, mas tem um time caríssimo. Cara, esses times não podem ser eliminados por um time que não custa nem Cara... Mas é todo ano, não pode, mas é todo... Mas aí que tá, pilhador, não pode e tal, daqui tem um orçamento muito maior, mas todo ano tem. Então como é que é esse negócio de não pode? Porque aí que tá o negócio, na hora que os caras entram em campo, é na bola. Na bola, nós estamos deixando de avaliar que lá tá cheio de jogador bom toda hora. O Equador exporta jogador toda hora. Acho que o Brasil devia observar melhor esse mercado. De vez em quando vem um ou outro, mas acho que ainda vem pouco. É evidente que os salários lá são muito menores. Eu vi a semana um caso lá do... Enfim, o Barcelona contratou um jogador que estava lá no México, o cara estava disputando esse jogador com a LDU, inclusive, um jogador de meio campo, que tem chance de ir para a Copa e tal, com salário de $15 mil por mês. Então é evidente que isso não é nem salário de jogador titular de time bom de Série B aqui. Então há sim uma distorção muito grande se a gente só pensar nisso. Agora, no campo é outra coisa. No campo, inclusive, nós estamos falando de um Equador que está na Copa do Mundo e classificou com um pé nas costas. Os times de lá são boas equipes. A LDU quase tira o Palmeiras na final da Libertadores, fez 3-0 no primeiro jogo. Então não é só altitude também, porque Guayaquil não tem, está no nível do mar. Tem que observar melhor isso. No final de semana, sábado, o Barcelona fez um clássico contra o Emelec. Ganhou por 1-0. Chamam de clássico de El Artilheiro e tal. É assim, o estádio tá cheio, bombando. Os caras amam isso aí também. O Barcelona é time de massa. Então nós temos que conhecer melhor isso. E repito, você pegar essa década aqui, fácil, eu vou lembrar de pelo menos umas 10 eliminações de time brasileiro contra equatoriano. Realmente, eu só questiono o fato de ser muito mais caro, mas realmente, no campo, às vezes os times brasileiros eles ficam devendo muito. Com todos esses problemas, como você acha que o Botafogo desempenhará o resto da temporada? Deixe seu comentário, seu like e se inscreva no canal para mais informações.